Boa noite a todos. Muito obrigado por mais um dia, né, que Deus está nos concedendo para estudar a palavra dele. Estamos na correria, né, do nosso dia a dia, mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Vamos orar? Pai bondoso, Pai amável, muito obrigado, Senhor, porque tu sempre derramas bênçãos sobre cada um dos teus filhos. Abençoe este estudo, que possamos abrir nosso coração a ouvir a tua palavra, o espírito de profecia, e que permitamos, ó Deus, que teu Santo Espírito mude a nossa vida. Nos acompanha, Senhor, em cada momento desse estudo. Muito obrigado pelas bênçãos, perdão por nossos pecados. É o que nós pedimos, por favor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. A gente viu a aula passada uns pontos interessantes, né? Como o de 1844. Nós estudamos no livro da irmã White, No Grande Conflito, na página, permita-me checar aqui, 399 do Grande Conflito. Pediram para eu falar sobre o capítulo também, né? Que seria mais fácil da gente encontrar em outros livros. Muito bem. O capítulo do Grande Conflito é o capítulo 22, Profecias Alentadoras. Capítulo 22 do livro Grande Conflito, Profecias Alentadoras. No caso aqui desse livro está na página 399, que fala sobre o simbolismo da primeira vinda de Cristo, que foi na Páscoa, dia 14 do primeiro mês, relembrando, né? E também sobre a segunda vinda dele, que no caso ela fala da expiação, que antecede a segunda vinda de Cristo, e ela diz que a vinda dele estaria relacionada com o simbolismo do santuário. Então ela cita que o dia 10 do sétimo mês caiu no dia 22 de outubro de 1844. Relembrando, nós temos aí uma data gregoriana, uma data completa, né, um tempo definido, 22 de outubro de 1844. E nós temos também uma data bíblica, no caso da expiação, que foi o dia 10 do sétimo mês. Porém, teríamos que saber o ano, né, o ano bíblico, de 1 a 6.000, em que momento se encontra 1844 dentro do calendário bíblico. E nós pegamos o calendário e nós fomos buscar onde estaria o ano de 1944 dentro do calendário bíblico. Então, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte: Cristo morreu no ano 4000, né? E o ano 4000, dentro daquele calendário, se a irmã puder, irmã Andréa, se a senhora puder colocar, só para a gente relembrar, né, e retomar de onde nós paramos na aula passada. Então, o ano 4000, o ano da morte de Cristo, nós temos a morte de Estevão, que é o 4004, e dali nós temos o restante dos 2.300 anos, que é um lapso de 1.810 anos, como a irmã White fala no Grande Conflito. Da morte de Estevão até o dia da expiação, tem um lapso de tempo, que é de 1.810. Então, se Cristo morreu no ano 4000, e no ano 4004, né, terminou as 70 semanas de Daniel, então a gente coloca aí mais 1.810 anos. 1.810 com mais 4.004, desculpem, bora ter aí a calculadora na mão, 4.004 mais 1.810 vai dar 5.814. Então vamos tentar enxergar isso naquele material que nós temos. Se alguém já tem um material, ótimo, né? Você pode visualizar. Mas vamos ver aqui se é possível a gente colocar para todos visualizarem. A irmã não está conseguindo projetar, né? Está tentando projetar. Vamos aguardar um pouquinho. Então, se você tiver caneta, papel e caneta na mão,
Então, bora organizar. 4004 foi o término das 70 semanas de Daniel. Né? 4004 foi quando Estevão foi apedrejado. Muito bem, tá aí, né? Obrigado, irmão. E nós checamos também a morte de Cristo dentro deste tipo de calendário. Bora relembrar o ano 4000. O ano 4000, nós temos a data definida da morte de Cristo, que foi no dia 14 do primeiro mês, e o dia 14 do primeiro mês caiu numa sexta-feira, né, do ano 4000. Então, o ano 4000 aí está no terceiro calendário. De 1 a 7, nós temos o terceiro calendário. Então, a gente pode ir lá para o terceiro calendário, né, e visualizar aquilo que a gente já viu na aula passada, só para relembrar. Tem como, irmã André, a gente colocar o calendário de 1 a 7, por favor? Então, nós temos aí o ano 4000, e aí no finalzinho nós temos o ano 4004, justamente quando Estevão é morto. E a partir daí a gente soma 1810 anos, tá? Isso, tá aí, olha, esse calendário dos sete, do ciclo de sete, ele se refere a todos os números da primeira coluna. Aqui nós temos o segundo da segunda coluna e o da terceira, onde está o ano 4000. Então nós buscamos aí o dia 14 do primeiro mês, que cai numa sexta-feira. Muito bem. Então, o ano 4004, somando 1810 anos, que é o lapso de tempo, né, da morte de Estevão até a expiação, somados dá 5.814. Então, o ano 5.814, voltando, irmã André, por favor, para aquele outro quadro lá, a gente vai ver, né, qual dos calendários corresponde ao ano 5.814. Vamos ver, irmã, projetando aí, por favor, o ano 5.814. Isso. Ano 5.814. Vamos ver em qual será o calendário dele. Passou, né? Passou. Ah, tá aí, né? Tá aí, dá para ver agora. 5.614 tá na quarta, então o calendário dele é o quarto. Então nós temos agora o 10º dia do sétimo mês do ano 5.814, que corresponde ao 22 de outubro de 1844. O dia 22 de outubro foi uma terça-feira. Então vamos ver lá no calendário, né, o quarto calendário, que corresponde a essa data de 5.814. Vamos lá. Então vamos ver o quarto calendário. Aí é o terceiro, então o quarto é o que corresponde ao ano 5.814. Vamos para o sétimo mês, que é o mês da expiação. Tá? Muito bem, está aí o dia 10 do sétimo mês caindo numa terça-feira. Então isso nos chama a atenção de que nós estamos muito próximos do ano 6000. Lembrando que o ano 6000 é um ano de 12 meses normal, tá? É o ano que tem 12 meses. E nós temos aí o 10º dia do sétimo mês caindo numa terça-feira. Muito bem. É interessante que, se fizermos a grosso modo, vamos pegar a calculadora, 6.000 menos 5.814, então lá da expiação, lá da irmã White, lá de 1644, para terminar o ano 6000, nós temos 186 anos, né, da expiação para o ano 6000. Grosseiramente, eu vou falar aqui a palavra grosseiramente, fazendo os cálculos. Se você pegar 186 e colocar no gregoriano, tá? Então, bora ver que número a gente tem. Então, você pega 1844 mais 186. Nós temos 2030.
né? Então, nós temos aqui um provável desfecho, não dos 6.000, tá? Os 6.000 é certo. Os 6.000 é o desfecho. Simplesmente estamos fazendo uma comparação com o gregoriano, tá? O gregoriano tem irregularidades, o gregoriano ele tem 5 dias a mais, e nós estamos aqui tentando entender se esse lapso de tempo de 186 anos que ele vai dar em 2030, tá? Não que vá terminar em 2030, a gente só está aqui comparando com o gregoriano. O calendário bíblico, eles são anos de 360. Então, é óbvio que os 6.000 anos não vão terminar em 2030, vão terminar um pouquinho antes. Porque nós temos aí 5 dias a mais do gregoriano, do qual o bíblico não tem. São anos de 360. Muito bem. Na época que nós estávamos estudando o calendário e surgiu esse ciclo aí de 7 anos que está aí agora na tela, eu tive um sonho. O anjo, ele descia, né? Um anjo de um pouco mais de 3 metros. É um anjo que aparece de vez em quando em alguns sonhos meus. Então, a Jaqueline que está aqui na live, ela é testemunha de que os sonhos que eu tive, eles se cumpriram. Tem muitos sonhos que se cumpriram de forma assim maravilhosas e surpreendentes, né? Então, em outro momento, eu posso contar alguns sonhos. Eu vou contar esse que tem a ver com o estudo diretamente. Então, o anjo ele desceu e eu e minha mulher a gente se desesperou por aquela aparição. A gente se jogou no chão e o anjo disse: santificai-vos, né? Pois o tempo é 66.600. Anotem esse número. Pois o tempo é 66.600. Eu acordei desesperado, porque foi um sonho assim impactante, até pela presença do anjo, muito real. Né? Foi um sonho, é óbvio, né? Não foi uma visão, foi um sonho. E a forma que ele nos se dirigiu a mim e minha esposa no sonho foi de Deus. Porque se fosse o demônio, não ia dizer santificai-vos. Não ia dizer. Né? Então, para a gente saber o que é de Deus e o que não é, basta ver pela palavra que ele manda. Né? Santificai-vos tem a ver com a lei de Deus, tem a ver com a comunhão, tem a ver com o sábado, que o sábado é o único. Vou fazer um comentário aqui rápido. Em Gênesis, a única, não vou dizer coisa, né? Mas o único que foi santificado ali não foi o homem, foi o sábado. Né? O homem não tem santificação inerente nele. Ele precisa de Deus para tornar-se ou para ser santo. Interessante. Porém, o sábado não. O sábado é santo. Ele foi santificado. Então, o anjo disse: santificai-vos. Né? Então, a santificação inclui o sábado, a santificação inclui a alimentação, vestimenta, inclui a comunhão, inclui tudo que nos leva a Deus. Óbvio, né? Então, queridos, me chamou muita atenção e eu disse para minha esposa: temos que nos santificar. E foi quando a gente fez uma reforma na alimentação, né? A gente precisa retornar para essa reforma. A gente entrou na reforma, saiu da reforma, entrou na reforma. E nos chamou muita atenção que o anjo foi tremendo, ele não veio achando graça, ele veio de uma forma e deu a ordem: santificai-vos. Pois o tempo é 66.600 e eu acordei. Acordei altamente impactado. Oramos e a minha esposa acordou junto, acordei ela e viemos para a sala e a gente foi entender o que era esse número. Pelo amor de Deus, o que é esse número, Senhor? Irmãos, irmãos, naquela noite o número não veio assim. Eu vou contar para os irmãos como o número chegou para a gente poder entrar no estudo e os irmãos entenderem. Abri a Bíblia certinho, abramos a Bíblia, né, que tem a ver com estudo, Gênesis, desculpa, é Levítico, tá? Levítico, capítulo 25.
A Bíblia foi aberta lá, na mesma noite que eu tive o sonho. Oramos a Deus para que ele nos explicasse, né, o que seria aquilo que o anjo trouxe, aquela informação. E, para surpresa, eu olho o capítulo 25, tem a ver com um ciclo de 7 anos, que a gente pode ver aí, né? O verso 3: 6 anos semearás o teu campo e podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Verso 4 do capítulo 25 de Levítico. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás, né, e não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. E eu fui lendo o capítulo. Eu fui levado a ler. Interessante, foi aberto aí. Eu fui levado a ler esse capítulo. Deus direcionou, né? E aí eu cheguei no verso 8 do capítulo 25 sobre o ano do jubileu. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49. Olha como Deus faz essa analogia, essa alegoria, esse simbolismo. Ele pega os dias que representam anos e que, óbvio, representam o milênio que tem a ver com a nossa história. Então, 7 semanas são 49 dias. Então, passa dos 49 para 49 anos. Então, são ciclos de 7 em 7 anos, né? 7, 7, 7, 7, até chegar no sétimo, 7 anos. E nós temos o jubileu. No verso 10 diz assim: santificareis o ano quinquagésimo. Quer dizer, ele é separado. Por que ele é separado? Porque 7 mais 7 mais 7 mais 7 vai dar 49, né? E o quinquagésimo diz o seguinte: proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano quinquagésimo vos será jubileu. Não semearás, nem cegareis. O que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Desculpa, vou ler de novo. O ano quinquagésimo vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comerás. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Aí me chamou a atenção os números. Eu disse: Senhor, todos nós sabemos que 6.000 anos dividido de 50 em 50 anos dá 120 jubileus. Um jubileu é 50 anos. Então eu peguei a calculadora e dividi 6.000 por 50, deu 120 jubileus. Então 120 jubileus nos lembra número bíblico, os 120 anos do dilúvio, né, os 120 anos da idade de Moisés, e nós temos outros 120 na Bíblia. E aí nós temos 120 jubileus. E o final, né? O final de tudo. Muito bem. E eu fui lá pro. E até então eu tava vendo isso daí, que eu já sabia que 6.000 anos tem 120 jubileu. Eu não descobri aí, né? É uma informação que já está há muito tempo na internet, há muito tempo já era falado que 6.000 anos tem 120 jubileus. Então eu não descobri nada aí. Eu já tinha essa informação. Agora eu peguei essa informação e coloquei no estudo do calendário. Vamos lá para o ano 6.000, que nessa madrugada eu tava estudando para entender onde estaria esses 66.600 que o anjo falou. Então vamos lá pro material que tem os 6.000 anos, né? E que eu me surpreendi com uma coisa. Vamos lá, isso. Nós temos aí o ano 5.814. E eu fui olhando, né, até chegar, irmã, vamos lá para o ano 5.999. Na minha cabeça, aí, na minha cabeça, eu achava que quando eu estava retalhando os 6.000 anos em ciclos de 7, né, eu fiz tudo isso daí,
Aí eu estava 5.990, 5.991. Para minha surpresa, quando cheguei em 5.999, eu disse, ué, cadê os 6.000? Na minha cabeça, por ser ciclos de 7, eu jurava que os 6.000 ia terminar na fileira sétima, né? Ia fechar com chave de ouro todo o ciclo. Mas como eu não sou matemático, né, eu me decepcionei, disse, meu Deus, terminou em 5.999. Óbvio, 5.999 é divisível, né, inteiro de 7. E é óbvio que vai terminar nele. E, para minha surpresa, ele é do jubileu, ele é o ano 49. Entendeu? Então, ele é o ano 49. Seria lógico que todo o número de 1 a 6.000, retalhado de 7 em 7, é o matemático, é o lógico que o 6.000 está fora, porque o último número desse ciclo, né, de divisível por 7 é o 5.999. E eu disse, Senhor, então ele justamente, ele é o ciclo do último 7, né, do 49. E o ano 6.000 é o ano jubileu, é o ano da libertação, né? Então todas as informações casaram. Então o ano 6.000 ele não está dentro desse ciclo de 7. Nós vamos terminar o ciclo de 7 e aí sobra o ano 6.000, que é um ano de 12 meses, do qual justamente ele é o ano quinquagésimo, do qual nele vai ser proclamado a libertação dos escravos. E a irmã White, ela fala isso vocês podem copiar, tá? História da Redenção, página 410. Eu não sei se a Jaque tem em mãos aí, para que possa nos ajudar. Jaque, tu consegues a História da Redenção? Consigo assim, mas eu vou ter que pegar ele aqui, só um pouquinho. Tá, a gente aguarda. E também tem Primeiros Escritos, também tem sobre o Jubileu. História da Redenção, página 410. A irmã White apresenta muito bem, né, que o ano quinquagésimo ele vai se dar no ano 6.000 e o ano 6.000 é o ano do jubileu. Qual a página, Eduardo? 410. Ok, quer que eu leia? É o segundo Por parágrafo. favor. Isso. Começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Viu os escravos, o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo e sacudia as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não podiam compreender a palavra da voz de Deus. O que mais? Tem a parte do jubileu. Pois é, começou então o jubileu na terra. Ah, perfeito. Perfeito. Eduardo, essa palavra da voz de Deus é quando Deus diz o dia e a hora? É, olha, uma irmã perguntou aí qual era o capítulo dele, né? É o capítulo 60, o tempo da angústia de Jacó. Isso. É isso aí. Então, a libertação dos escravos, ela não vai fugir da simbologia já profetizada no Velho Testamento, né? Então, ela vai se dar no ano quinquagésimo, que é o último jubileu. Ela não vai se dar no ano 49 dos 50 últimos anos. Ela não vai dar no 49, ela vai dar no ano 50, né? Que é o último ano. E que é o ano 6.000. Talvez isso se faça bem confuso para algumas pessoas, né? É, olha o que diz no Grande Conflito. Obrigado, Jaque. No Grande Conflito, página 673. 673. Eu mexo para cá e para lá porque é material, é Bíblia, é livro. Aí por isso que eu fico me movimentando, tá, irmãos?
673 do Grande Conflito, o capítulo é... Deixa eu ver aqui. 42, o final e glorioso triunfo. Capítulo 42. Ela diz assim, no terceiro parágrafo: está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam os justos com júbilo. Então a gente percebe aqui, né, que é o júbilo, o jubileu, né? Por isso que tem a ver, júbilo com jubileu. Tá? Então a gente percebe aí que é o ano da libertação. O ano 6.000 é o ano da libertação, que é a volta de Cristo, do qual nós escravos do pecado, vamos ser libertados, né? E irmos para o céu. Muito bem. Então, eu disse, Senhor, me ilumina, o que é esse número 66.600? E aí eu percebi, já que o ano 6.000 é um ano separado, né, desse ciclo de 7, então ele estaria dentro desses ciclos ainda. O que foi que eu fiz? Na noite, eu peguei o ano 5.999, né? Quem tiver aí com a calculadora pode pegar, me acompanhe para a gente poder entender. 5.999, que é o último ano do ciclo, tá? Menos o ano da expiação. Isso a gente está falando do ano bíblico. O ano 5.814, que foi o ano da expiação. Diminua, né? 5.999 menos 5.814. Quantos anos nós temos? Né? O 185. lapso, 185. Eu disse, meu Deus, então, de lá da expiação, da irmã White, do desapontamento de 1644, até o último ciclo, tem alguma coisa aí, dá 185 anos. Peguem e multipliquem ele por 360, que é o que a gente estuda, né? Todo ele é uma conta dentro dele com todos os números bíblicos, não pode misturar gregoriano. 5.999 é um ano bíblico, menos 5.814 é um ano bíblico, tá? A dar 185 anos. Então, de lá da expiação para cá, nós temos um lapso de 185 anos. Como eles são anos de 360, você deve multiplicar por 360. Multipliquem por 360. Multipliquem 185 vezes 360. Está aí a resposta. Né? Então, o que é que o anjo quis dizer? Que dentro do período da expiação, óbvio que Jesus entraria no período para sair justamente no final do 49, do jubileu, para completar o jubileu, para dar o jubileu. Isso, é isso aí. Então, de lá de 5.114 até o ano 5.999, fecha o período que Jesus estaria dentro da expiação. Entendeu? Então, são 66.600 dias Jesus estaria dentro dessa expiação. Então Então, ao seria, terminar o ano... Oi? então seria de 1844 até o final, seria 6.600, levando em consideração o ano bíblico e não o gregoriano. É isso. Perfeito. Então, bora agora completar com o gregoriano, já que a Jaqueline mencionou. Então, vamos lá. De 1844, que corresponde ao bíblico 5.614, nós vamos que correr, né, 66.600 dias, tá? Então são dias, né? Isso não dá confusão em lugar nenhum, né? De 1844, lá do dia da expiação, 22 de outubro, né? Você percorre 66.600 dias. Esses dias vão terminar no ano 2027, entendeu? Em 2027 acabam esses 66.600.
Então, muita gente prega 2027 agora, né? Muita gente. A gente vê aí Samuel Ramos, nós vemos outros pastores. Desculpa falar aqui em Samuel Ramos, né? Não tenho que mencionar ninguém, para não prejudicar ninguém. O Jonathan Muitos pastores Conceição pregam também. 2027. O Oi? Jonathan, o Jonathan Conceição também. O Jonathan Conceição também. Só que provando em miúdos, né, explicando o jubileu, explicando o capítulo 25 de Levítico, trazendo para o macro aquilo que o povo de Israel vivia e que tem sentido e que vai, né, formar uma realidade muito maior, né, que é a nossa realidade agora nos últimos dias, nós estamos vivendo e podemos estar vivo para vivê-lo, né, a explicação é essa. Só que não esqueçam que lá em 2027 vai terminar o ano 5.999 e vai entrar o ano 6.000, um ano de 12 meses. Eu sempre estou repetindo isso porque quando a gente fala o ano 6.000, dá a impressão que está falando assim de vários anos. Né? O ano 6.000, dá a impressão que a gente fala assim de milhares de anos, como se fosse um milênio. O ano 6.000 não é um milênio. Entendeu? O ano 6.000 é um ano de 12 meses que termina o sexto milênio. Oi, Jaque. A gente não pode esquecer que, quando terminou 2.300 anos, em vários lugares do mundo estava se estudando esse tema sem as pessoas se conhecerem. E está Perfeito. acontecendo a mesma coisa hoje. Você não conhece o Jonathan Conceição pessoalmente, você não conhece o Walter Veit, os que foram comentados, né? O David Isso. Gates. Então, Deus está levantando pessoas em lugares diferentes que estão estudando o tema e estão chegando no ano 2027. Isso. Então, o ano 6.000, ele é um ano de 12 meses que ele vai começar em 2027 e terminar em 2028. Entenderam? Então, Jesus, a gente não pode dizer, ele vem em 2027, ele vem em 2028. O que a gente pode dizer, biblicamente falando, ele vem no ano 6.000, que é o ano do último jubileu. Isso ninguém pode negar. Da mesma forma que o dilúvio veio no ano 120, né? A partir do momento que Deus apertou o botão e disse, a partir de agora, 1 ano, 2 anos, até chegar a 120, Noé sabia conferir, todo mundo. Então, quando chegou o ano 120, era um ano de 12 meses. E sem Noé saber, Deus chegou e disse, olha, Noé, entra na arca, porque daqui a uma semana farei chover. E ele vai também nos dizer a data, né? Quando chegar o ano 6.000, ele vai revelar para a gente a data. Ele vai dizer, né, daqui a tantos dias. Ele não usou o calendário para Noé, ele simplesmente disse daqui a uma semana. Né? Ele podia ter dito para Noé daqui a um mês. Então, para nós também, ele não vai usar o calendário gregoriano, entendeu? Porque vários povos do mundo, eles têm de calendários diferentes, então ele vai usar o lapso de tempo que é universal. Daqui a uma semana, daqui a duas, daqui a 40 dias, daqui a 50 dias, ele vai usar o que é universal. Então, quando chegarmos no ano 27, nós não podemos dizer que é ali. Né? Podemos adentrar o ano 2028 e aí Deus nos informar, olha, daqui a tantos dias, né, aí meu filho irá buscar vocês. Então é isso. Esse estudo não é para nós aqui marcarmos data, né, dizer assim, ele vem em 2027 ou 2028. Não, não é um jogo de adivinhação. Eu fico com 2027. Com certeza ele vai revelar a data, o dia e a hora lá por setembro. Aí vem outro, não, vai ser em 2028. Afinal de contas, só tem uma verdade. Nesse grupo de estudo, aqui a gente só tem que ter a verdade bíblica. E unidos, que o que a irmã White fala é verdade. Né? O ano são 6.000 anos. Então é com isso que a gente tem que se agarrar. Né? É com isso que a gente tem que brigar. Ela fala porque é 6.000 anos, então a gente concorda que é 6.000 anos vai dar fim tudo. Jesus volta nesses 6.000 anos. Agora, dentro dos 6.000 anos, quando é que ele volta?
Aí eu acredito que a gente não vai brigar. Né? Não adianta a gente montar um grupo aqui de estudo para dizer que é no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, no primeiro mês que é a Páscoa, no sétimo mês que é a da expiação. Não adianta. Por quê? Porque tem eventos mais importantes que vão decidir a nossa vida. E isso vai se tornar uma discussão vã. Qual é o evento tão importante? Por exemplo, para mim, que é universal, é a guarda do sábado, que é o sétimo dia, que representa tudo. Né? O sábado é mal guardado, né? O sábado é desrespeitado, o sábado é profanado, é blasfemado, a gente não guarda mais o sábado como há 30 anos atrás. Né? Tudo mudou, o louvor mudou, a roupa mudou, a comida mudou, tudo mudou. Então é isso que nos importa e que está dentro desse estudo, que é a semana. Qual é o verdadeiro calendário? É o da semana. Entendeu? Esse é o verdadeiro calendário. E esse calendário ele nunca foi alterado, Deus nunca deixou. Ele perpassa todos os séculos, todas as culturas, todos os povos. Então, é o semanal. O ciclo mais importante é o ciclo sabático, né? Que é do micro para o macro. Então, não adianta a gente discutir aqui algo que não tem relevância no sentido de que a miúdo, né? Diz assim, ele vem em 2027. Aí aqui abre um outro grupo, ó, 2028. Não é essa a intenção. A intenção é baseado no que o anjo falou, né? Que de lá da expiação para o final dá um lapso de 66.600 dias. Então, se termina no ano 5.999, ele tem a ver com a expiação. E tem tanta lógica que no ano lá, se com 1999 termina a expiação, que você entra no ano 6000 justamente já selado e pronto para as 7 pragas, né? E pronto para quando Jesus vier, né? Dentro do ano 6000. Isso sim é importante, é o selamento, é a guarda do sábado, tá? Então, a intenção desse estudo não é nós aqui brigarmos por datas, né, no sentido de que alguém possa até achar incoerente, né? A gente estudou tanta data e agora a gente vai dizer que a gente está dispensando as datas. Não é isso. É que nós, de fato, a gente tem que se contentar que Deus deixou reservado o dia e a hora, como deixou para Noé. Eu sou uma pessoa, eu sou confortada por isso, entendeu? Então não bata a minha cabeça. 66.600 dias expiram em 2027, por meados de agosto, tá? E um ano a mais de 12 meses, de 360 dias, vai expirar também por meados de agosto de 2028. Então, a gente não sabe se ele vem na Páscoa, se ele vem no meio da expiação, se ele vem por setembro e outubro, se ele vem por abril de 2028, a gente não sabe. Tá? É relevante saber? Eu não acho relevante saber, porque muitos daqui pode estar selado ou não, pode morrer sem salvação ou não. Eu acho mais coerente a gente se preocupar em mudar, deixar que Deus mude a nossa vida o mais rápido possível, a gente sabendo que o número está terminando. Né? Estamos em 2022, faltam 5 anos para 2027. Aí vem a pergunta: que projetos nós temos de vida? Né? Eu me desestimulei em muitas coisas, falta mudar ainda muito mais. Eu estava em 2017, eu ia fazer doutorado na Europa, né? E quando veio toda essa informação, mudei, digo, não dá mais, não dá mais tempo, não tem isso em 2017. Então já se passaram, né, Jaqueline, 5 anos da gente estar, né? 5 anos, veio a pandemia, veio 2020, crise econômica, e a gente fica se perguntando. Eu acho que a gente está meio incrédulo, desculpa dizer a gente, né? Meio incrédulo é porque o mundo, parece que a igreja está bem adaptada ao mundo. Então a gente está num conforto muito bom, né? E a gente só acha que Cristo vai voltar quando o mundo tiver revirado. Não. Até o selamento, Satanás vai deixar a gente muito bem confortado. É essa a estratégia de Satanás, deixar a igreja bem confortada. E aí, como a gente não vê coisas mirabolantes, por exemplo, olha, o mundo voltou ao normal. Foi só um ano e pouco, todo mundo ali contrito, todo mundo ali pensativo, gente morrendo nas ruas, sem oxigênio. A gente só teve uma conversão assim muito rápida.
Observem que tudo voltou ao normal. A gente se adapta muito rápido ao mundo. Agora a pergunta é: quem desses sobreviventes da pandemia está com caráter a mil maravilhas? A gente se esbarra com conformismo. Então, observe como o mundo está. Até eu me dou como exemplo. Fiz uma reforma alimentar, depois já não voltei, depois voltei de novo, depois já não voltei. Sabe assim? A gente vai na maré. Então, o meu conselho é, já temos o final dos 6.000, ótimo. A pergunta é, hoje, como está a guarda do sábado? Porque ele é a porta de entrada até os 6.000, entendeu? É ele que vai nos dar a data final. Se a gente não for selado, não adiantou esse estudo, não adiantou nada, nem viver. Oi, Jaque. Não, eu quero testemunhar que o nosso grupo lá em Belém, quando a gente estudou com o Eduardo, por incrível que pareça, não tinha a preocupação de chegarmos a 2027 ou 2028, não era essa a nossa preocupação. O Espírito Santo nos levou a refletir sobre a santificação, sobre a entrega a Deus de nossos gostos, de nossas vontades. Nós nos preocupamos com isso, até porque quem de nós vai estar vivo em 2027? A gente não pode afirmar que estaremos vivos. E se nós morrermos É, hoje? Se nós morrermos amanhã? Nós estaremos selados para a salvação? Então, a nossa preocupação, como o Eduardo brincava, ninguém está rasgando dinheiro, ninguém ficou doido depois que estudou isso. O que a gente estudou foi a proximidade do tempo, como a irmã White diz, que nos é exigido saber. Então, nós sabemos já a proximidade do tempo. Dia, hora, o grande conflito diz que nós vamos ouvir no céu e nós vamos entender o dia e a hora. Quando Deus falar, os ímpios vão achar que foi é, um grande trovão, mas os salvos vão entender o dia e a hora. Então, não é o nosso momento saber dia e hora. O nosso momento é saber da proximidade do tempo. é isso aí. E eu também não acho relevante, né, pegando o gancho da Jaqueline, se a nossa vida, nosso caráter, ele está no mesmo, né? Por exemplo, eu vejo muita gente estressada, que discute esses estudos, pessoas assim que brigam até, né? E aí vem a pergunta, onde é que está o amor? Onde é que está a paz de espírito? Onde é que está a tranquilidade? Porque a gente vai precisar disso. Os apóstolos, quando estavam presos, eles estavam com paz. Pedro, Tiago foi degolado e no outro dia seria Pedro. E Pedro estava dormindo. Quem de nós estaria dormindo sabendo que amanhã a gente estaria numa cadeira elétrica sendo degolado ou morto? Quem de nós? Eu não estaria. Eu estaria com insônia, andando do lado para outro, mas não, Pedro estava em paz e dormindo. Olha só. Então, não adianta a gente discutir aqui e ficar nervosos, né? Porque estão dando datas, estão dando 2027. Não me comprometo em dizer em 2027, porque realmente ali começa os 6.000 anos, mas eu não me comprometo que Jesus venha em outubro de 2027. Não vou me comprometer que ele venha em abril de 2028. Não é essa a intenção, eu não sou a favor. Como a Jaqueline falou, nós estamos aqui estudando os 6.000 anos, né? Os 6.000 anos. Eu vou colocar um exemplo da Bíblia, Zacarias. A irmã White fala no livro Desejado de Todas as Nações que Zacarias ele estudava as profecias e sabia que o tempo profético estava próximo. Qual era o tempo profético? Era os 490 anos. Então eles sabiam que estava expirando. Zacarias, o pai de João Batista. Né? Outros também que sabiam que o tempo estava expirando. Os magos, que eram os filósofos da Pérsia, e também quem sabia era. Quem mais, meu Deus, que sabia que estava expirando? Os magos, Zacarias Os e, pastores, assim, os Ana e pastores, Simeão. e Ana e pastores também Simeão, estavam os esperando. pastores também sabiam, exatamente. Eles sabiam. Então, eles não precisaram, Ana e Simeão, né? Eles não precisaram de uma data definida.
olha, gente, os 490 vão terminar, sabe, e tal, e tal. Não, não precisaram. Eles simplesmente sabiam que os 490 anos estavam findando. Nós sabemos que o lapso de tempo para o fim dos 490 era a média da vida de Cristo, de 33 anos a 37, porque Cristo não viveu os 3 últimos anos até Estevão, a gente sabe disso, foi para o céu. Então, tem uma média aí de 36 anos, 37 anos. Então, 37 anos antes de terminar os 490, todos eles tiveram essa iluminação. Olha, daqui a 37 anos vai terminar as 70 semanas profetizadas por Daniel. Então, eles sabiam disso. Olha só, 37 anos antes. Nós estamos agora há 5 anos, há 6 anos de terminar os 6.000 anos. Né? E alguns deles apresentaram algumas falhas, como Zacarias apresentou. Quando conversou com o anjo, apresentou uma falha. Quando o anjo disse, a tua mulher terá um filho, ele pensou, como? Ele não lembrou que Abraão recebeu o anjo e Sara teve um filho com quase 100 anos. Então, não é saber a data, é saber como está a nossa comunhão com Deus. Né? Então, Zacarias, mesmo duvidando que a mulher dele poderia ter um filho, ele ficou mudo por causa disso, diz a irmã White, né? Mas ele cria em muita coisa. E a gente aqui crê em muita coisa. Eu creio na irmã White, eu creio no que ela escreveu, entendeu? Eu não adapto o que ela escreveu. Estamos em 6.022. Por quê? Porque eu não vi nenhum fenômeno, o mundo não acabou, entendeu? Não, os 6.000 anos, então, ainda não acabaram. Se ela diz que vai terminar com 6.000, é porque nós não estamos no ano 6.000 nem 6.000 e pouco. Simplesmente estamos antes. Né? Ana e Simeão, quando Jesus foi dedicado no templo, o próprio anjo, o próprio sumo sacerdote que tinha Jesus no braço, era uma pessoa que sabia ler, né? Lia as escrituras. Ana e Simeão também liam as escrituras, mas a diferença entre os dois, entre eles, entre os três, né? Simeão e Ana, diferente do sumo sacerdote, era gigantesca. Ana e Simeão estudavam esperando o Messias. E o Espírito Santo, nessa crença deles, pela humildade dele, levou até o templo e apontou: olha, aquele é o Messias. Qual foi a prova dos 9? Que Jesus era pobre e estava com um casal pobrezinho. Olha só a humildade encontrando repouso no coração dos que estudavam a Bíblia, diferente do sumo sacerdote, que tinha na mão o próprio dono da vida, como diz a irmã White. Então a gente tem que ter cuidado da gente ter na mão os 6.000 anos, ter toda a sabedoria e não ter humildade no coração para encontrar que os eventos vão se dar tudo no seu tempo também. A gente tem que ter essa humildade. Então, às vezes, eu vejo assim, muito palco de discussão. Né? Não adianta a gente discutir aqui. Esse é o estudo dos 6.000 anos, ele está acabando. Tá? E se a gente quer muito mais data, muito mais coisas, não vamos perder tempo ao invés de trabalhar com a nossa humildade de coração, como Ana e Simeão, que quando se depararam com o Messias, aceitaram a indicação divina. Olha, esse é o Messias. Aí olharam para aquela família pobrezinha e aceitaram. E, no entanto, quando Simeão levantou a criança, foi quando o céu registrou Jesus, diz a irmã White. Quer dizer, o céu ignorou o que o sumo sacerdote fez. Então, nós estamos estudando 6.000 anos e temos que nos preparar com humildade, que é isso que vai ser registrado. Não é uma sabedoria de, eu sei os 6.000 anos e estou com o coração altamente estressado, sem paz, sem nada. Então, eu às vezes fico triste quando se levanta muita discussão nesses estudos, ao invés da gente ter paz. Né? Podemos estar errado? Podemos estar errado? Podemos, mas a Bíblia não. Nem a Bíblia, nem a irmã White. Podemos interpretar errado? Podemos, mas a Bíblia não e nem a irmã White. Então, o que falta é a gente se agarrar nos 6.000 anos, desculpa dizer, né? Mas nessa crença, entendeu? Com humildade de coração, tá? Como Pedro ia morrer no outro dia e estava em paz. Então, que a gente durma em paz com essa informação. Se alguém começa aí a rasgar os cabelos, a puxar os cabelos, tem alguma coisa errada. Que a gente durma em paz. Tá terminando? Tá terminando. O que é que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida?
alimentação, ótimo. Vestimenta, ótimo. Mas eu acho que tem algo muito além disso, sabe? É a paz que a gente tem com os irmãos, que os apóstolos tinham naquela época. Eu noto assim que a gente briga por posição, até por briga de opinião, entendeu? Tive um encontro com um pastor, não vou dizer o nome, e ele pegou, me doutrinou e disse: Olha, você está interpretando errado os 6.000 anos. Você está marcando data e tal. E aí eu peguei e disse: Tá, ouvi o pastor, não entramos em discussão, não entramos. De forma alguma, se a gente orou e pediu a Deus, por que a gente ia discutir? Ele leu, né, que a gente não pode marcar data. Eu também me aquietei, ouvi, né, a postura dele. E no final perguntei: o senhor crê nos 6.000 anos que a irmã White diz ali que é o fim? Não, não creio. Eu digo: eu creio e vamos ficar em paz. A vida é assim. A gente querer impor para as pessoas o que a gente crê, o que a gente pensa, não é saudável para a nossa vida espiritual. Então, fica aqui algo que eu acho muito pertinente: é a gente ter paciência, né, ter paz. Nem todo mundo entende esses números, nem todo mundo tem esse material na mão, está voando, né? Outros vão sair dizendo, eles marcaram data, olha, já marcaram para 2027, para 2028, né? Fica a critério de cada um, o mundo está aí para isso, entendeu? E eu creio no que estava escrito o que está escrito na Irmã White, que aquelas pessoas que sabiam que o tempo estava terminando e com paz no coração foram agraciadas pela presença divina, assim como nós vamos ser agraciados se humildes formos, né? Vamos ser agraciados em ser encaminhado até o final desses 6.000 anos, entendeu? Podemos até morrer, como a Jaqueline falou. Aí estudou, morreu em 2024. Estudou tanto e acabou morrendo em 2025. Né? Então, quantas pessoas não estudaram com a gente os 6.000 anos e já morreram? Teve gente que já morreu no Covid, que participou desse estudo dos 6.000 anos. Entendeu? Então, eu acho assim que a gente tem que ter paciência, amor, compreensão, deixar que Deus mude o nosso caráter, que o nosso caráter está muito assim, muito altivo, pisou no calo, a gente responde, sabe? Eu acho que é isso. E a guarda do sábado também deve ser bem importante para a gente, e a gente vai chegar lá na paz do Senhor nos 6.000 anos, em nome de Jesus. Ô, irmão, diga. Irmão Boa Alfredo. noite. Boa noite a todos. Irmão, tem um pouquinho de paciência comigo. Eu não consegui entender como é que o irmão fez aí essa contagem depois que leu Levítico 25 até chegar o ano 5.999. Eu perdi o raciocínio. Será que daria para rapidamente Dá passar sim, dá novamente? sim, dá sim. É, eu me surpreendi por ver que o ano 6.000 não fechava o ciclo. Eu me surpreendi. Né? E eu entendi que o ano 5.999 fechava os ciclos de 7. Porque quando a gente pega 6.000 anos e retalha de 7 em 7, como eu comecei, 1 a 7, 8 a 14, 15 a 21, aí eu fui embora. Fui embora até chegar no ano 6.000. Para minha surpresa, o ciclo todo terminou em 5.999. Muito bem. E eu queria entender o ano 6.000. Aí eu entendi que o ano 6.000 era o ano jubileu, o ano 50 do jubileu, que é 50 e 50, né? Então nós temos o quê? 120 jubileus. E o ano 6.000 ele fecha o ano jubileu. E eu disse, então, de onde está esse número, 66.600, que o anjo falou? Então, eu entendi que eu tinha que pegar o ano 5.999, se tiver uma calculadora aí, 5.999, eu digo, tem a ver com esse ciclo, porque todo ele está dentro do ciclo. O ano 5.114 está dentro dos ciclos. Apenas o ano 6.000 está fora de todo o ciclo. Né? E eu peguei 5.999 e diminuí pelo ano da expiação bíblica, que é o ano 5.814. Quando eu diminuo isso, o senhor pode fazer isso daí, 5.999 menos 5.814 é igual a 185 anos. Então, como tudo é bíblico, né, eu multipliquei 185 anos por 360, são os dias do ano. Né?
que dá 66.600. Então, o que é que o anjo quis dizer? Que quando Jesus entrou no santuário, ele iria passar 66.600 dias, que tem a ver com o 666, que tem a ver com o sábado, né? Tem a ver com toda a nossa história agora da Igreja Adventista de Laodiceia. Desde 1844, a mensagem do terceiro anjo, o sinal da besta, né? O selo de Deus e o sinal da besta. Então, é aí que eu cheguei ao número que o anjo me deu, 66.600. Ele falou com essas palavras: santificai-vos, pois o tempo é 66.600. É isso. E aí eu entendi que 66.600 dias Jesus passaria dentro do lugar do santuário. Né? E tem coerência. Por que tem coerência? Porque justamente os jubileus. Então Jesus teria que terminar sua obra antes do 50º. Né? Já que é o 50º que ele vem libertar. Por quê? Porque 6 anos se trabalhava, no 7º descansava. 6 anos trabalhava, no 7º descansava. Então o jubileu só se dava quando tinha completado 49 anos. E o último 49 anos se dá no ano 5.999. Então ali se cessa tudo, parou, né? Parou de interceder, e o ano 6.000, justamente eu acredito, pelas leituras, que é o ano que vai cair as 7 pragas, né? Que o mundo vai estar em transtorno, e Jesus vem para nos libertar. O que Satanás criou foi uma zona de conforto para o cristão. Observe que quanto mais próximo da volta de Cristo, dessa libertação do ano 6.000, a igreja está mais parecida com o mundo, está mais confortável. Podem prestar atenção. Né? Está mais parecida, está mais confortável, ninguém chama mais a atenção de ninguém, ninguém exorta mais ninguém, ninguém disciplina mais ninguém. Está todo mundo muito bem confortadinho. É essa a intenção de Satanás, fazer com que, quando vem o decreto dominical, a gente esteja altamente profanos. Né? Estamos profanos, eu assumo isso. Com a guarda do sábado, nós estamos profanos. Eu conheço aqui a Jaqueline, a Marilé, que nós somos adventistas, né, há muitos anos. Então a gente sabe que a guarda do sábado não é a mesma há 30 anos atrás. A gente sabe disso, nem pela igreja, nem por ninguém, nem por nós. Não é a mesma coisa. Porque a gente é obrigado a abrir a televisão dia de sábado, a gente escuta música que não deve, programas que tem na televisão que não deve, né? Canais cristãos que a gente vê assim que é altamente dia de sábado, foge, né, daquilo que a gente condenava antes. A gente condenava. As O que a nossas gente condenava conversas, né? antigamente... Oi? As nossas conversas, porque de repente a gente não Nossas assiste nada disso, conversas, os então nossas TikToks conversas. da vida. Bora ser sincero, o celular hoje tem um papel fundamental para Satanás. Tu pega o celular, TikTok, Instagram, tu vê o que tu não quer e tu sabe que tu tá vendo que não pode dia de sábado. A gente sabe disso. Há 30 anos atrás a gente condenava coisas que hoje a gente aprova assim tranquilamente. Então, irmãos, a minha preocupação a irmã tem razão. A gente passava roupa, a irmã comentou agora, né? A gente passava roupa na sexta, a comida era aprontada na sexta, ninguém chegava assim, 6 horas da tarde, né? E não, havia muita antecipação para o sábado. Hoje a gente chega, eu vou falar de mim, tá? Às vezes eu me pego no trânsito, às vezes eu me pego até dentro do supermercado, olha, já vai dar o pôr do sol. Gente, nós estamos numa era assim que todos nós, né? Eu tô falando de mim, tá? Todos nós estamos assim, tá mal a situação. Quando sai o decreto dominical, a pergunta é: eu vou ter coragem de voltar, né? A como deveria ser se a gente está tão longe da santificação? Oi, irmã Andréia. Oi, professor. Oi, irmã. Sim, eu queria saber se o irmão vai querer que coloque na tela aquele site Dias Juliano para mostrar a data correta, porque a irmã Carla perguntou por que o ano 5.999 termina em meados de agosto de 2027. Aí aquela conta que o senhor mostrou para a gente, né, que o 10º dia do Pode. 7º mês é 22 de outubro de 1844, passam 66.600, vai cair em 25 de fevereiro de 2027. Aí, Isso. e o ano vai terminar em 14 de agosto de 2027.
Quer que poste? Eu vou colocar aqui. Por favor. Pode ser. É um site que tem confiável que ele confere os dias, né? É um site criado esse daí, né? Ele foi criado para conferir os dias, tá? Então você coloca uma data inicial, por exemplo, 22 de outubro. 22 de outubro de 1844, DC, né? Aí aperta para calcular. Então tá ali. O dia da semana que caiu, dia 22 de outubro, é terça-feira. Tá ali a palavra terça-feira, tá? Esse número que tá aí, dia juliano, ele pertence ao calendário juliano, que veio desde a época de Júlio César, tá? Esses são os dias que se passaram desde a época da fundação de Roma, tá? É isso daí. A gente ignora porque não nos interessa essa referência. Muito bem. Aí na outra parte de baixo, a gente tem aí a data final que a gente quer. Justamente é o 25 de fevereiro. De 2027. DC, que vai dar, se não me engano, 66.600. Isso, tá aí, ó. Então, é lá no dia 25 de fevereiro, que desde o dia da expiação, se passaram até 25 de fevereiro de 2027, vão ter passado, né, que ainda não passaram, 66.600 dias. Tá? Ali termina o 10º dia do 7º mês do ano 5.999. É isso. Entendeu? Então, o 10º dia do 7º mês lá atrás, ao 10º dia do 7º mês mais à frente, dá 66.600, que cai no dia 25 de fevereiro de 2027. Então, nós temos ainda 5 meses para terminar o ano de 5.999, porque lembre que lá, esse aí é a data do 7º mês, tá? Então, vão faltar ainda 5 meses para terminar o ano de 5.999, para poder entrar o ano 6.000 de 12 meses, tá bom? É isso. Então, no mês de agosto, vai terminar o ano 5.999 e passar para o ano 6.000. É isso, no mês de agosto. O mês de fevereiro é o 7º mês. 5 meses à frente vai dar em agosto de 2027. O mês de agosto é a transição do final do ano 5.999 para o início do ano 6.000. É isso aí, irmãos. Tá? Algumas pessoas estão pedindo que cortou, né? Eu vou repetir. 25 de fevereiro de 2027 é o dia 10 do 7º mês do ano 5.999. Entendeu? É como se Jesus... como não? Ele entrou no dia 22 no Santíssimo e vai sair nessa data do Santíssimo. Entendeu? E ali ainda tem 5 meses para terminar o ano 5.999. Entendeu? E aí entrar o ano 6.000. O ano 6.000 entra em agosto de 2027 e termina em agosto de 2028. É isso. Então, Eduardo, em agosto do ano 5.099, ainda vai ficar faltando 20 dias para acabar o ano. É isso? Eu estou entendendo certo? Repete de novo, Jaqueline. Olha só, o dia 10 do 7 de 5.814, quando fizer essa data, termina os 6.000... Não, tu falou 5.814. Tu falou 5.814. Isso, 5.814. 5.999. Ah, Sim. Tá, eu anotei errado. Então, o dia 25 de fevereiro de 2027 é o mesmo 10 do 7 de 5.099. Vai faltar 5 meses para terminar o ano de 5.999
que termina em agosto, mas só se tu contares do dia 10 até agosto, vai faltar 20 dias. Ou eu estou errada? 20 dias, por quê? Porque o dia 10 do 7 de 5.099 mais 5 meses acaba no dia 10 do 8 Ai, eu estou fazendo confusão, Eduardo, eu não entendi essa parte. O dia 10 do sétimo mês cai dia 25, tá? O que a confusão você pega um número bíblico para depois jogar no calendário gregoriano, para não ter essa confusão. Por exemplo, o dia 10 do sétimo mês cai no dia 25, tá? Então, bora lá. Para terminar o mês 12 do calendário bíblico, os meses são de 30. Então, o que a Jaqueline está dizendo o dia 10 do sétimo mês, para terminar o mês, faltam 20 dias, não é isso, Jaqueline? É isso, né? Isso. Então, faltam 20 dias. Aí termina o sétimo mês. Aí vem o oitavo, o nono, o décimo, o 11º, o 12º. Então, nós temos 5 meses. 5 meses mais 20 para terminar o ano, né? Então, 5 meses vezes 30 dá quanto? 5 meses vezes 30. 5 vezes 30 dá 150. Mais os 20, 170. Então, você tem 170 dias, né? Para terminar o ano de 5.999. Do dia da expiação de 5.999, você tem 170 dias para terminá-lo, que vai dar em agosto. Se eu não me engano, vai dar dia 14 de agosto. Entendeu? Oi, irmã Janaína. Oi, boa noite, professor. Boa noite a todos. Uma dúvida. Ali a passagem de Isaías 61:2, que Cristo abriu o rolo, né? Ali se deu um jubileu. Tem como saber no calendário quando foi esse jubileu? O jubileu que se deu ali foi o jubileu 80. Por quê? Porque foi o ano quando Jesus morreu, fez 4.000 anos. 4.000 anos foi o jubileu 80. Se são 120 jubileus, então tem a ver com a idade de Moisés, porque a história de Moisés conta muito da libertação, da escravidão, né? Até do povo no deserto. Toda essa história no micro se representa para o macro. Então é interessante que 4.000 anos tem 80 jubileus. E a idade de Moisés. Moisés, quando fez 80 anos, né, ele foi para lá e Deus designou a data da morte do Cordeiro, dia 14 do primeiro mês. Então, quando a terra fez 80 jubileus, Jesus foi morto no dia 14 do primeiro mês. Tá? Então, tudo combina corretamente. Aí o que aconteceu? Os 40 anos dos 80 de Moisés, né, 40 anos depois, Moisés passou no deserto. Então, esses 40 representam os 40 jubileus que faltariam para 120. Né? Então, 80 jubileus mais 40, 120. E esses 40 jubileus representam os cristãos no deserto. Nós estamos no deserto para entrar em Canaã. Então, quando Moisés fez 120, o povo entrou em Canaã. Quando a terra completar 120 jubileus, a gente vai entrar em Canaã celestial. Né? Então, do ano 4.000 para o ano 6.000, dá 40 jubileus. São os 40 que faltam. É isso. Entendeu? Então, esses Tá são os jubileus mais importantes. Tá certo, entendido. Muito obrigada. Nada. Então, irmãos, a gente vai encerrar, já são 8h30, né? Segunda-feira a gente pode voltar a estudar e ter as perguntas, né? Os irmãos anotem as perguntas, as que tenham dúvida, algumas observações, a gente volta segunda-feira no horário marcado. Oi, irmão. Aqui Oi. é a Isma, eu tenho uma pergunta que me faz refletir sobre esse assunto. Eu vou buscar aqui o texto, eu não vou conseguir compartilhar como vocês têm aí, mas lá em Primeiros Escritos, tem uma parte que me chama muita atenção,
Porque, assim, o que eu tenho observado no que tenho estudado a Bíblia é que, em muitas partes, nós podemos observar que há um curso de desapontamentos. Eu posso citar como exemplo, quando o povo de Israel, na época de Jesus, eles, quando tentaram proclamar Jesus como rei, ali, quando ele entrou sentado no burrinho e usaram aquelas palmas e cantavam Rosianas, Rosianas, então eles tinham uma grande esperança que ali fosse realmente o rei que iria modificar e tirar eles daquela prisão que eles viviam sob o jugo romano, né? Então, vemos o desapontamento também de 1844, e onde eu quero dizer é que provavelmente nós devemos também estar preparados para um desapontamento, ainda que tenhamos a certeza de que tudo está certinho. E esse texto que me faz pensar sobre isso também. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra, e estavam em vias de cumpri-la. E Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele, certo? Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão e clamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que Deus, que estava sentado sobre o trono branco, saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. E vi então seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando velozmente aos 4 anjos que tinha obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus estejam selados. Aqui eu vejo que seriam como os últimos remanescentes, então seriam selados. Então, quando eu leio esse texto e tipo, ouço Jesus dizendo: meu pai, meu sangue. Então, para mim, eu tiro uma conclusão de que ali houve um momento de postergação, um momento de vamos prolongar um pouquinho, por favor, Pai, prolonga mais um pouquinho, até que realmente todos estejam selados. Então, eu queria comentar isso com os irmãos, que eu conto que nós ainda passaremos por um certo desapontamento. Era isso. Eu vou falar sobre postergar. Na Bíblia, a linguagem divina, ela se choca com a linguagem humana. Então, foi o que eu comentei numa das aulas. Deus sabe tudo, então ele não posterga. Ele não posterga. A linguagem, quando se choca com a humana, ela precisa do si, o si da língua portuguesa, né? Por exemplo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles não conversam entre eles. Se o homem pecar, digamos que Deus conversando com Jesus. Jesus, e se o homem pecar? Não existe isso, porque todos 3 sabem. Então, entre eles não tem, entendeu? Agora, quando eles se relacionam com as criaturas, devido ao livre-arbítrio, né, o si foi criado para comunicação entre Deus e a raça. O si foi criado, entendeu? Foi criado junto com a liberdade, livre-arbítrio, o que vocês queiram chamar. Por exemplo, vocês acham que Deus disse para os anjos: olha, vamos criar o homem lá na terra, mas eles vão cair? Vocês acham que houve isso? Não. A história se desenrolou livremente para que cada qual fizesse suas escolhas. Porém, Deus já sabia. Ele postergou alguma coisa? Ele postergou o Éden? Houve assim uma postergação? Peraí, não, ela vai pecar, bora só, ela vai para o fruto. Gente, ela está indo direto para o fruto. Houve postergação, tem que ter cuidado com a linguagem que se usa, né? Se Cristo voltasse em 1888. Gente, se ele voltasse, a história já teria sido escrita outra profeticamente. Se o povo tivesse aceitado Jesus quando ele veio a primeira vez, a história seria outra, gente. A profecia seria outra, os profetas usariam outra coisa. Então, entendam que muitas linguagens, quando são escritas, elas trazem confusão, sim. Entendeu? Mas está tudo certo. São 6.000 anos, são 6.000 anos. Não vai ter um ano a mais. Não vai ter, porque senão a gente, quando lesse a Bíblia, teria, assim, nos números que Deus deixou, números fechados, como 120 do dilúvio, teria dado.
Entendeu? Não, olha, gente, o dilúvio realmente vai cair em 120. Isso para o divino, para eles, né, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, não existe. A data foi aquela, vai cair, o povo preparado ou não. O que é que mais interessa para Deus? É um povo preparado. É óbvio. E o povo não estava preparado, só Noé. Então, se o povo não estava preparado, cadê a postergação para salvar as almas? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Os 490 terminaram com Jesus sendo aceito ou não. Poderia ter dado mais tempo para o povo judeu. Entendeu? Poderia ter dado mais tempo. 1888, Jesus poderia ter vindo? Lógico que poderia ter vindo, a história seria outra. Entendeu? Então, se a gente voltar, a história teria sido outra até se Eva não tivesse comido da fruta. Então, quando vem a linguagem para a raça humana, é que a gente peca muito, peca muito, peca muito, peca muito, entendeu? E Jesus poderia, tudo seria evitado se o caminho fosse outro. Por exemplo, quando Jesus abreviou o tempo, ele falou da abreviação dos tempos, a irmã White diz que estava se referindo aos 1260 anos de perseguição papal. O que foi abreviado foi o número? Ele abreviou o número? Não. O número se desenrolou tão perfeitamente que terminou em 1798. Onde estava a abreviação do tempo? A irmã White explica no Grande Conflito que foi a abreviação da matança, mas o número correu normal. Então, 25 anos antes, o papado parou de matar, senão iria extinguir o remanescente da Idade Média. Então, o número correu normal. Cadê que o número parou? Em 1245. Ah, o número terminou em 1245. Não, terminou do jeito que foi profetizado, 1260 anos de perseguição papal. Só que o poder papal deixou de perseguir 25 anos antes, mas o número continuou. Eu concordo com a irmã que vai haver um desapontamento, mas é um desapontamento com quem vai receber o sinal da besta. A irmã White diz que só vai ser selado, não vai ser selado os impuros, os incrédulos, ela cita muita coisa, né? Então, muitos adventistas não serão selados, vão ir para a fileira, ela fala isso, vão para a fileira contrária. Como nós vamos saber que estamos selados por um lado ou por um outro? O único sinal que nós vamos ter, a porta já vai estar fechada, vai ser a úlcera. A úlcera, todos que ficarem com o sinal da besta vão receber úlcera, está lá no Apocalipse. Esse é o único sinal universal, porque os outros são locais, diz a irmã White, senão o mundo ia se acabar. Mas a úlcera das 7 pragas é a única praga que todos vão receber. É aí que vai se dar conta quem foi selado ou não. Então, a decepção, eu concordo com a irmã, a decepção eu acho que eu vou ser selado por Deus. Eu, no meu ego aqui, na minha própria santidade, nos meus méritos, eu guardo o sábado, devolvo isso, dou oferta, do estudo bíblico, como estou dando agora, a gente se valoriza, a gente tem uma visão da gente, nossa, maravilhosa para ir para o céu. Entendeu? Então, essa visão vai nos decepcionar. Porque a gente guarda o sábado, prega, faz isso, faz aquilo, sabe tudo da Bíblia, sabe tudo da irmã White, até a vírgula. Aí no dia que aparecer a úlcera, nossa, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Entendeu? A gente sabe o que a gente faz. Se a guarda do sábado ela é profanada agora, a tendência é ser profanada no dia que sai o decreto. E a gente jurar que está fazendo tudo certinho. Então a decepção, ela não vem mais como veio antes. Ela vem muito bem trabalhada por Satanás. Está todo mundo no conforto. Aí quando sai o decreto, não, vou ficar do lado do sábado. A irmã White diz, só vai receber o sinal, o selo de Deus, quem tiver o caráter de Cristo. Isso ela fala lá em Eventos Finais. E no Grande Conflito, quem tiver o caráter de Cristo vai receber o selo de Deus. Entendeu? Então, muita gente vai ter a decepção de receber a úlcera. Ô, irmão. O irmão levantou a mão aqui. Tá como Irmão, jovem. desculpa, só uma pergunta. Em que livro que está sobre essa questão da úlcera, da irmã White? Me relembre, por favor. Eventos Finais. Eventos Finais. Tá, muito obrigada, era só isso. Isso. Tem uma pergunta aqui no chat, eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, que o K2M2, ele colocou assim, se calcularmos 2.300 tardes e manhãs com base
no ano de 365 dias, o cumprimento não seria em 1844, mas em 1805. Isso procede? O calendário gregoriano, ele teve várias alterações. Por exemplo, é sabido, né, que foi tirado 10 dias do mês de outubro de 1582. Foi tirado 10 dias, né? Ninguém sabe ao certo a quanto andavam os calendários. Ninguém tem ao certo. Porque primeiro que era o calendário juliano, e o calendário juliano ele só era regido aonde o povo romano tinha domínio, né? E era regido pela fundação de Roma. Outros povos tinham o calendário baseado no reinado dos reis, né? Por exemplo, como Israel. A Bíblia não mostra no ano de 1500, desde a saída do Egito. Não fala assim. Sempre os livros de reis e crônicas sempre mencionam os reinados dos reis e eram somados. E ali o tempo era contado num todo. Mas não havia uma data específica para o povo de Israel. Então, o que eu estudei os cientistas da NASA dizem que a Terra desacelerou, isso está provado, e que ainda vai desacelerar mais. Se a Terra era 360, ela desacelerou para demorar mais para dar volta em torno do Sol, né? Então a NASA fala isso, houve uma desaceleração da Terra, ela está desacelerando, né? O dilúvio também é prova disso, houve alterações na Terra, o que havia antes não havia depois, né? Fatos que haviam antes não havia depois, e vice-versa. Por exemplo, a vida que as pessoas viviam na época de Ellen White é a mesma vida que a gente vive hoje, né? Olha o termo de aceleração e desaceleração, né? Como a gente vive hoje. A gente tem noção disso, de que o calor da praia é o mesmo calor da cozinha, mas muda o humor, muda você de pensar que está demorando muito na cozinha e na praia, entendeu? Está uma maravilha. E é o mesmo calor. Então, a questão da Idade Média, há muitas coisas obscuras, né? Se Daniel falou que o papado ia mudar os tempos e a lei, eles mudaram de fato, né? Mudaram os tempos, entendeu? Houve muita alteração. Tanto prova que foi mexido que o mês de outubro era o mês 8 e agora passou a ser o mês 10. Né? Outra coisa que mexe com a gente também é que a gente até falou na aula passada, por exemplo, agora eu estou olhando aqui, são 20h40, né? 20h40, a gente já está dentro do terceiro dia da semana. Mas na nossa cabeça só vai alterar quando alterar para todo mundo. Né? Eu ainda estou vivendo a segunda-feira à noite, todos nós estamos vivendo, mas para o céu não, para o céu já está no terceiro dia da semana. Então a gente vive, a gente sabe do certo vivendo o errado. Interessante isso, né? E só quando chega no pôr do sol de sexta que a gente sabe que já é sábado. O culto de domingo à noite não é culto de domingo à noite, né? É o culto do segundo dia da semana. Não é de domingo, mas do primeiro dia. Entendeu? Então, o calendário é a mesma coisa. A gente vive um ano de 365 porque justamente é o que dá a volta em torno do Sol. Isso é provado. Passam 365 dias para dar a volta em torno do Sol. Mas a NASA já mostrou que houve uma desaceleração. Se houve uma desaceleração, então a Terra ela era mais rápida em dar a volta em torno do Sol. Para ela ser mais rápida, ela tinha que fazer pelo menos em média em 360 dias. Entendeu? Então, há muita coisa escondida pelo Vaticano. Eu não posso dizer, porque eu nunca não sou de lá de dentro. Houve muita alteração, entendeu? Na história, houve muitas mudanças em documentos. A própria irmã White fala isso daí, né? Houve muitas alterações, muitas coisas, né? Então, por que Deus trabalhou com o número inteiro? Né? O que foi que ele disse? Quando Artaxerxes desse a ordem, né, quando saísse o decreto, né, deixa eu ver aqui, Daniel, para falar direitinho, só um minutinho, para não falar com as minhas palavras. Peraí. Desde a saída da ordem, né, que ele fala. Espera aí que eu estou chegando lá. Está aqui.
Ele diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, né? Então, a partir dali, começa os 2.300 anos. Daniel 9, capítulo 25. Então, ele pega esse tempo e diz: 2.300 anos, depois termina. Entendeu? Termina esse período dos 2.300, né, dias, tardes e manhãs. Então, tem esse lapso. Agora, o que houve nesse período? O que houve na história? Entendeu? Qual calendário usar? O egípcio? O persa? Né? O calendário grego? Calendário romano? Qual usar? Não interessou. O que interessou era conferir ano por ano. Entendeu? Ano por ano. Eles tinham a NASA, eles não tinham o que a gente tem hoje, mas eles tinham o cômputo. Agora, vá saber, entendeu? Vá saber, era de 365 dias? Era de 360? Entendeu? A história não é tão certa assim, não. Há muito chão incerto. Vou falar para vocês, uma incerteza. Entendeu? É o que a irmã falou, tá certo. Ele não marca dentro do calendário humano, é verdade, igual o dilúvio. Ele não marcou dentro do calendário humano, ele deu período. Eu concordo, é isso mesmo. Por exemplo, vocês sabiam que ninguém prova que 538 realmente começou aos 1260 anos? Você sabia disso? Ninguém prova. Como é que é feito isso daí? Por inferência. O que é inferência? Por exemplo, 1798 terminou os 1260 dias, então 1798 menos 1260 anos, né, vai dar em 538. Aí bora lá para a história, né? E no ano 500 a Europa estava formada. Estava formada, não. Já estava em formação, não estava formada, estava em formação, né? Aí, se você fosse ver, ainda estava em discussão que povo estava com tal pedaço de terra. Como provar que a estátua de Daniel estava certa? Que o ferro se desintegrou em 10? Entendeu? Como provar? Né? Então, há um mapa em Harvard do século VI que mostrava como eles desenharam a Europa. Né? Desenharam com uma divisão de 10. Só que essa divisão não durou muito. Por exemplo, hoje a Europa não tem 10 países. A Europa tem mais de 20 países. Né? Houve uma evolução. A Bíblia mentiu? Né? Então, durou muito pouco. Conclusão: em 476, o Império Romano cai pela invasão dos povos bárbaros. No ano 500, já se vê, quer dizer, em uma média de 30 anos, já se vê aquela região tomada por povos bárbaros. Quem foi conferir? Alguém foi lá conferir? Né? Olha, tem 10 reis lá ocupando com 10 diferentes línguas. Não havia o que há hoje. A informação era muito lenta. Entendeu? Tá, onde eu quero chegar? Para dizer que foi 538, o que foi que houve em 538? Né? Quem estava no poder era Justiniano. Né, o imperador Justiniano. Ele só era imperador daquele pedaço que hoje a gente conhece como a Itália. Ele só tinha aquele pedaço ali. Né? Então ele fez alguns éditos, ele fez algumas leis, entendeu? Então se infere que ali o papado recebeu o poder. Aí, então é uma inferência. Por quê? Porque você só tem a data final, mas você não tem a data inicial para provar que o papado subiu ao poder. E, além do mais, em 538, o papado ainda estava requerendo ter um papel que é muito diferente do que tem hoje. Outra coisa também, por exemplo, você tem um ponto de partida das 70 semanas de Daniel, que foi o decreto de Artaxerxes, né? Nós temos muito bem marcados, né? Que foi no outono e tal, do ano 457 a.C., que termina no ano 34. Você sabia que o ano 34 ninguém prova nada sobre Estevão? Não tem na Bíblia, não tem na irmã White, não tem na história no planeta que prove que, de fato, Estevão viveu naquele momento ali, naquele ano, e foi morto. Não há nenhum documento. E como é que se faz isso? Por inferência. Entendeu? E a irmã White diz que ele morreu justamente no último ano, que termina e fecha as 70 semanas de Daniel. Entendeu? E pela lógica
É óbvio que se Jesus morreu no ano 31, 3 anos e meio depois é o ano 34. Então são inferências, mas não há comprovação. Entendeu? Então a gente não tem comprovação de muita coisa. Oi, irmão Fábio. E eu queria só falar a questão das pragas que você mencionou, né? E que eu já ouvi, agora não lembro, no Grande Conflito 600, a página certa, que a senhora White, ela menciona a primeira praga, a segunda, a terceira e a quarta. Aí quando ela acaba de mencionar a quarta, que ela fala que essas pragas não são universais. Do contrário, né? Nenhuma raça se salvaria, né? A raça humana, nenhuma vida se salvaria. Mas as 3 últimas pragas, sim, são universais, né? Aqui cai lá no trono da besta, né? Que o trono da besta, ele está localizado no Vaticano, né? Isso. Então, mas aí, no caso, você falou da questão das chagas, né? A chagas, ela tá entre essas 4 primeiras, que não vai ser universal. A Bíblia, no capítulo 16 de Apocalipse, diz assim: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra. Então, aí é uma linguagem universal, né? E aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, é universal, entendeu? É universal. É a praga que todos os que são portadores vão ter. E vai estar no mundo inteiro. Quem guardar o domingo vai estar no mundo inteiro. O remanescente é tão pequeno que vai ser poucos que vão estar. Vai ser visto mais gente com úlcera do que os selados por Deus, né? Sem a úlcera. Então tá aí. E essa é uma praga que não vai acabar com o mundo. É uma praga que vai sinalizar, né, que você ficou do lado da besta. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, tá? Então aqui ela diz: e aos homens portadores da marca da besta, ela não diz assim, e alguns homens, né? Ela não diz isso. Ela diz: aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Entendeu? Então, os que vão ficar com o sinal da besta vão receber as úlceras. Isso é universal. Eduarda, 16 o quê? 16:2. Tá, obrigada. Porque eu já vi isso aí, já vi até pregações, né? A pessoa falando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta praga, né? Que não seriam universais. Mas tá lendo aí, né? Na Bíblia, realmente Olha, por Apocalipse. exemplo, a quarta praga, eu estou vendo aqui, é o sol. Entendeu? O sol. O sol ele vai Abraão. aumentar. Ele vai aumentar. Então, vai queimar, o profeta Isaías diz que vai queimar os torrões, o pasto, as vacas vão, entendeu? Vão grunhir, não sei como é que fala, mugir, não sei, entendeu? Vão gemer, bora usar a palavra gemer, né? Então o sol vai aumentar o calor. E aí diz assim, bem, para quem está no hemisfério norte, para quem está no hemisfério sul, todos vão ser atingidos por essa praga, entendeu? Mas ninguém vai ser morto por ela, né? Ninguém vai ser morto. Mas que esse é um fato que vai acontecer, universal vai. Ninguém vai ficar sem entender que não vai se cumprir. Você está lá no Polo Norte, vai dizer assim, não estou vendo cumprir que o sol esquentou. Lógico, se ele esquentar, vai derreter as geleiras, vai... Entendeu? Todos vão sofrer as consequências das 7 pragas. O que a irmã White diz, que ela não vai ser universal, todas de uma vez só. Né? Ela não vai ser toda de uma vez só, vai ser numa região ali, outra acolá, e vai ser uma coisa que vai ser universal no sentido da informação, porque senão realmente se fosse ela todas de uma vez só e num momento só, para todo mundo de uma vez só, acabaria com todo mundo, é o óbvio, né? É o óbvio. Por exemplo, o mar vai ficar como de morto. Onde é que está isso daí? Está no verso 3 do 16. Entendeu? O mar vai se tornar como de morto. Se tornou em sangue como de morto. Primeiro que o mar não vai se tornar em sangue. Ele vai se tornar em sangue como de morto. Como é como de morto? Né? É aquela água fétida, né? Parada, igual sangue de morto. Como é o sangue de morto?
entendeu? Então o mar vai parar, os animais vão morrer, não vai ter vida mais o mar. Ninguém vai Os conseguir rios, extrair alimento de lá, os rios entendeu? também, ela fala. Os rios também, os mares, os rios, água. Isso. Vai Então, ficar quando a complicado. irmã White diz que não vai ser universal, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque os que vão ficar do lado da besta vão sofrer tudo isso daí, né? Agora, claro, é como eu falei ainda há pouco, vou repetir, não é tudo de uma vez. Se fosse tudo de uma vez, ia exterminar a raça humana, entendeu? Entendi. Obrigado. Bem, então a gente pode encerrar e a gente continuar na próxima semana. Os irmãos podem fazer anotações, né, e trazer leituras da irmã White sobre as pragas. Se os irmãos verem outras informações também, outros entendimentos, a gente está aqui aberto a receber toda e qualquer informação, tá bom? Eu não tenho a última palavra, pelo amor de Deus, não pense nisso, né? E vamos ler a irmã White, vamos ler a Bíblia. E o que mais importa não é a gente ter a última palavra, é a gente mudar nosso estilo de vida, né? O nosso caráter, que esse sim é o mais importante. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar, já são 9 horas, né? Jaque, tu ora, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, por esses momentos que estivemos estudando a tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela inspiração do Espírito Santo, que nos ajuda a entender. E continua conosco, Senhor, que as dúvidas que nós tivermos, nós possamos sanar na próxima aula, e que nossos pensamentos estejam voltados para a santificação, para a entrega total, independência e submissão à tua vontade. Porque não sabemos o dia e a hora que morreremos, por isso nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, obrigado. Tá? Boa noite a Obrigado. todos.